Vamos para mais uma aula de hoje. Nós estamos finalizando nossos conteúdos de história e nós vamos fechar a história com chave de ouro, combinado? Primeiro, objetos que contam história. Nós já vim trabalhando sobre isso, objetos que contam história, objetos pessoais, há várias semanas, não é mesmo? E hoje eu trago a vocês objetos pessoais que contam a história. Como assim, Pro? Eu quero que vocês entendam que a nossa história ela pode ser contada a partir de objetos que nós guardamos. A história da nossa mãe, do nosso pai pode ser contada a partir de objetos. Aí eu trago os tópicos. Nós temos as fontes escritas, vocês já podem começar a associar, as fontes visuais, fontes orais, materiais e imateriais. Tudo isso conta uma história. Passado, presente, futuro, não é? Conta uma história de alguém, pode contar a sua história. E deixando bem claro, objetos contam sim a história. Então vamos começar? Vamos começar por fontes escritas. Peguem aí o livro de vocês e abram na página 24 lá em História. Nesta unidade, pessoal, nós vimos alguns documentos pessoais. Nós conhecemos a certidão de nascimento, nós conhecemos o título de eleitor, nós conhecemos a carteira de identidade, não foi? E você percebeu como eles podem ser usados para se obter informações sobre uma pessoa e sobre a história de vida dessa pessoa. Por isso, esses documentos são registros importantes a todos, né? E todos têm direito a tê-los. Todos nós temos direitos a termos os documentos, não temos? Então, vamos conhecer agora outros tipos de registros. Registros da história, que também são chamados de fontes históricas, que são usados para estudar fatos do passado e eles são diferentes entre si. Algumas dessas fontes podem ser materiais. Podem ser fontes materiais como as cartas, as fotografias, documentos e diários. Outras podem ser imateriais. Por exemplo, como nossas lembranças, costumes. Na nossa aula de arte nós vimos a música que marcou a infância dos nossos avós. Então, nossas lembranças também são fontes, são objetos que contam, são registros da nossa história, só que imateriais, porque eu não posso tocar, é a minha recordação, tá certo? Assim, para existirem, as fontes precisam ser preservadas para que outras pessoas no futuro tenham acesso a elas. Em uma oportunidade, eu quero que vocês conheçam o Museu Arqueológico da Cidade Central, que é uma fonte histórica. Lá nós temos bastante registros que vocês vão mergulhar no nosso passado, certo? Mas, infelizmente, agora a gente não está podendo ter acesso, né? Então, vamos lá. Fontes escritas. Além dos documentos pessoais, como nós já vimos, há outros tipos de fontes escritas, como cartas, boletins escolares. Vocês têm cartas? Eu tenho uma caixinha ali, ó, vou contar meu segredo. Eu tenho uma caixinha cheia de cartas dos meus alunos. Ó, selecionei algumas aqui. Não vou ler porque são objetos pessoais meus, mas a carta, ela conta a história, tá vendo? Esse aqui é um bilhetinho, ó, um cartãozinho. E eu guardei com muito carinho de um aluno que ele me deu há uns 4 anos atrás. Então aqui conta uma história, é um objeto, é uma fonte escrita. É escrita isso aqui. Vamos lá. Para as fontes visuais. Os momentos e as situações que ocorrem em diferentes épocas podem ser registrados por meio de fotografias, por meio de gravuras. Ó o meu álbum da família. Ó, aqui é o álbum da família. Tem fontes visuais.
conta uma história por meio de quê? De fotografias. Está guardado e conta a história. Vamos para o próximo, que é fontes orais. Muitos acontecimentos em nossa vida e outros fatos do passado podem ser conhecidos por meio de conversas. Justamente o que vocês vão fazer lá em artes com os avós de vocês. Não é uma entrevista? Não será uma conversa das músicas do passado que eles ouviam? Então, são fontes orais, que por meio de relatos, de conversa com a família, de reuniões, a gente consegue, conhecer, né? Conhecer muitas coisas que aconteceram no passado. Então, isso é o quê? São fontes orais. E fontes materiais? O que seria uma fonte material? Fontes materiais, pessoal, nós temos tudo que é deixado, né, por nós, que viveram em diferentes épocas, que a gente pode pegar alguma recordação, tipo uma bonequinha. Vocês vão sorrir, mas essa boneca era da Pro, quando a Pro ainda era pequenininha. Foi presente, por isso que eu guardo com muito carinho. Isso é uma fonte material, que conta uma história, certo? E as fontes imateriais são o quê? São as tradições, são as recordações, aquilo que eu não posso tocar. São fontes imateriais, que também contam história. Então, vocês viram aqui um pouquinho da história de Pro. Nós temos as cartas como fontes escritas, nós temos as fotografias, o álbum de família como fontes visuais, fontes orais, nós temos os diálogos, né, uma entrevista com a família. Nas fontes materiais, nós podemos ter objetos, um jarro, um vaso, objetos mesmo, que está guardado há muito tempo. Eu tenho certeza que na casa de vocês, a mãe de vocês tem aquele objeto que está bem lá, arrumadinho. Não toca aí, Theo. Não toca nesse objeto que é da mamãe. Foi a minha mãe que me deu, foi minha avó que me deu. Tem? Depois vocês me contam, viu? Se tem aquela coisa que a mamãe de vocês, Amanda, não pode pegar nisso. E os imateriais é aquilo que guarda dentro de nós, nas nossas lembranças, as nossas emoções, as nossas recordações, tá bom? E diante disso, nós vamos fazer uma atividadezinha avaliativa. Eu vou encaminhar, mas é super tranquilo, não precisam ficar apreensivos, certo? Vou encaminhar para você passo a passo de como realizar a nossa atividade, tá bom? Beijinho e até a próxima!